Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma entrevista da série Brasileiros de TI no Exterior. Hoje com o Gustavo Sena, analista sênior aí de redes, ele vai contar um pouco a sua experiência fora, né? Gustavo, seja muito bem-vindo ali, tá? Novamente, muito obrigado aí por você dispor aí de parte do seu tempo para estar falando conosco, né? Eu queria que você se apresentasse aí, falar o que você está fazendo hoje, né? Acho que todo mundo tem a Ok, curiosidade, como é que o brasileiro acabou indo lá fora, né? Como tudo ocorreu, né? O que você hoje faz aí no exterior, onde é que você está? Acho que a gente vai batendo, trocando figurinhas aí, fazendo um bate-bola ali. Mas esteja à vontade aí para pronto. se apresentar. Perfeito. Primeiramente, o prazer é meu poder falar contigo. Eu já fiz alguns treinamentos com você, já participei de algumas palestras, inclusive em Salvador também, sobre IVNG. Acho que foi a última que você fez em Salvador, no X, eu estava presente. Legal, E legal. vai ser legal poder compartilhar um pouco da minha experiência com o pessoal aí. Perfeito, perfeito. Então, para começar, eu sou analista de rede sênior, né? Eu tenho 34 anos. Atuei a maior parte da minha carreira em service providers, em provedores regionais no Nordeste. Comecei em 2018, né, como um estagiário de suporte e alcancei em 2018, vamos dizer assim, um posto máximo, que era gerente de operações em um grande provedor regional em Salvador, né? Em 2019, ainda como gerente de operações desse provedor, vamos dizer assim, eu fui convidado a ir para Angola, né? E mudar totalmente minha vida profissional e pessoal. E aceitei, né? Aceitei por alguns motivos que eu posso ir falando ao decorrer desse bate-papo. Trabalhei em Angola como analista de rede sênior em dois projetos, né? O primeiro projeto foi um grande banco angolano, que foi minha primeira experiência como analista de rede sênior de enterprise. Então, foi bem desafiador, assim, para mim, porque eu estava começando um novo país, uma nova empresa, uma nova cultura, e ainda mudando totalmente minha carreira. Atuei nesse banco por um ano, quando eu fui deslocado para um outro projeto que era também um provedor de internet em Angola, né, como analista de rede sênior e uma espécie de team leader. Trabalhei nesse projeto por 2 anos, ainda em Angola, né. Voltei para o Brasil para poder aprimorar meu inglês, né. Então, eu tirei um ano sabático em 2022 até 2023. Nesse tempo, eu morei em dois países como estudante de intercâmbio, né? No Canadá e na África do Sul, né? E agora eu moro em Portugal, né? Tô morando atualmente em Portugal desde novembro do ano passado e atuo como analista de rede sênior também, mais voltado para segurança de perímetro e data center, né? Para uma multinacional francesa, né? É Perfeito. basicamente isso, Você, minha então, trajetória resumida. hoje você atua em Portugal. Hoje eu atuo em Portugal para uma empresa francesa. Perfeito, perfeito. As pessoas têm a impressão assim, né? Como Portugal fala português, tal, mas eu já vi algumas pessoas comentarem, inclusive aqui, que a maioria dos clientes do pessoal de TI em Portugal são os vizinhos que falam outras línguas também, né? Então, muitas vezes Sim. o pessoal pensa que vai trabalhar em Portugal, por exemplo, vai só falar português, né? Especialmente na área de TI, acredito que isso não é bem verdade, né? Não, isso não é verdade. Eu posso falar por mim, né? Hoje na minha empresa, meu team leader, ele é francês, então as deles são em inglês, né? Com o time. E os clientes, a maioria dos clientes dessa empresa a qual eu trabalho, estão em França, estão na França, estão no Marrocos ou estão no Reino Unido ou na Bélgica. Então, qualquer meeting
para tratar de novos projetos, de requerimentos, troubleshooting, ou até mesmo abertura de ticket, eu preciso falar em inglês, né? Então, basicamente, 90% do meu dia profissional é em inglês, 10% em francês, porque boa parte da comunicação interna acaba sendo em francês, para poder falar com quem não fala inglês da empresa. Então, eu estou estudando francês ainda, né? Estou aperfeiçoando o francês também, para estar apto a ter uma conversa mais qualificada. Mas 90% do meu dia profissional é em inglês. E no dia a dia pessoal também. Uma coisa que eu acho bem interessante é que Lisboa é uma cidade que eu achei a cidade mais cosmopolita que eu já visitei. Assim, para mim, eu vejo pessoal de Lisboa falando mais inglês, por exemplo, do que outros lugares que eu já visitei. Isso é bem interessante. Muito interessante. E, assim, com relação à TI, né, Portugal, assim, Uhum. não é muito famoso assim, por ter salários muito altos, né? É. Na Uhum. verdade, é o que a gente ouve falar que muita gente de TI de Portugal acaba indo para outros lugares da União Europeia trabalhar, né? Você tem um êxodo aí de profissionais de TI para o Reino Unido, para a Irlanda, para outros locais também, né? Certo. Uhum. Nesse contexto, o que que assim é um diferencial para você estar em Portugal? É qualidade de vida? Porque nem tudo é salário, né? A gente sabe Com que certeza não. nem tudo é salário também, né? Então, assim, por que Uhum. Portugal? Assim, você esteve em outros lugares, né? Você trabalhou em outros lugares, você visitou outros lugares também. Por que Uhum. efetivamente Portugal, assim, te chamou a atenção? Primeiro que Portugal hoje ele casa um pouco mais com o meu estilo de vida, né? Eu gosto muito de viajar no meu tempo livre, gosto muito de conhecer outras culturas. E Portugal, por estar na Europa, é muito mais fácil para mim poder visitar outros lugares. Por exemplo, com uma semana aqui em Portugal, eu já visitei um país, que foi a Romênia, né? Então, para mim, por exemplo, ir para o Canadá, ou para os Estados Unidos, ou para a Austrália, na minha opinião, você fica um pouco preso, um pouco limitado nessa questão de viagem, assim. Canadá é muito distante de outros lugares, Estados Unidos também, você só vai viajar ali pelos Estados Unidos ou pelo Canadá, e idem Austrália. Então, Portugal eu consigo viajar por toda a Europa com mais facilidade, né? É o que eu pretendo fazer nesse verão, quando eu começar aqui, é poder viajar mais pela Europa. A segunda questão é o clima, né? Apesar de Portugal ser muito mais frio do que minha cidade, eu sou de Salvador, né? Se você percebeu, eu estou de casaco aqui porque está um pouco frio, mas ainda é um pouco mais ameno esse frio do que outros lugares na Europa, como Irlanda, o Reino Unido, que outros profissionais vão também, é muito comum profissional brasileiro ir para esses lugares. Idem Canadá também, o inverno é muito mais rigoroso e eu não quero passar por isso, eu não me vejo passando por isso nesse momento, né? E nos Estados Unidos tem lugares que são muito mais frios que aqui em Portugal. Então, eu considero Portugal o clima mais ameno dentro desse leque que eu abri de possibilidades de migrar, né? Isso pesa para mim. Eu passei por uma experiência no Canadá em 2022 de frio extremo e não foi fácil para mim. Eu não gostei, né? Então, isso pesou muito. E, com certeza, a questão de segurança, né? A questão de segurança em Portugal, e pelo pouco que eu tenho visto, é muito bom, é sensacional. Então, isso pesa também para mim, né? E quanto à questão do financeiro, Adilson, eu acho que o pessoal pode também pensar um pouco fora da caixa, né? Hoje, principalmente para o profissional de TI, né? O trabalho remoto está aí, né? Então, você pode morar em Portugal e trabalhar para outras empresas. Eu conheço brasileiros que moram aqui em Portugal, mas que trabalham para empresas francesas, suíças, ou da Irlanda ou do Reino Unido. Por exemplo, desde que eu cheguei aqui, eu já recebi convite para trabalhar em empresas da Inglaterra, né? E da Irlanda, por exemplo. Então, por que não conciliar isso?
morar em Portugal e receber um salário de uma empresa inglesa, por exemplo. Entendi. Isso, para mim, também faz sentido nos próximos anos, para mim. Entendi. E, assim, o que a gente escuta das pessoas que vão trabalhar em Portugal, hoje você tem uma imigração muito grande de brasileiros indo para Portugal, né? Isso é uma realidade que eu acho que tem É uma muitos realidade. brasileiros hoje. Só que o Uhum, que acontece é que muitas vezes a gente tem aí brasileiros que vão assim meio que despreparados, né? Eles não fizeram uma poupança ou não se uhum, prepararam na sua carreira, né? Com qualificação para ir trabalhar, e muitas vezes acabam enfrentando muitos problemas, né? Até por uhum, chegar assim sem um preparo necessário também, né? uhum. Como é que você, em TI especificamente, assim, eu não sei se você trabalha, se você conhece outros brasileiros que trabalham aí contigo também, mas você sentiu assim alguma coisa em termos de é, ser ser bem visto, assim, a relação com os lusos é normal? Como é que ele se enxerga como brasileiro trabalhando aí? Ok, primeiro que minha imigração ela é um pouco diferente do normal, né? Uhum. Eu sou solteiro, não tenho filhos, então para mim é muito mais fácil me deslocar, eu não tenho aquela preocupação por exemplo, a minha esposa precisa também de um visto, precisa também trabalhar, meu filho precisa de um colégio, então eu não precisei pesquisar nada disso, né? Por exemplo, eu moro hoje em uma cidade chamada Figueira da Foz, que fica a 2 horas de Lisboa. Então, eu já consigo pagar um aluguel muito menor. Eu tive um colega que migrou comigo, né, que começou no mesmo dia que eu, nessa empresa, e ele não pôde morar em Figueira da Foz porque ele precisava ficar mais perto de Lisboa, que é onde tem mais opções de trabalho para a esposa. Então, já começa nesse sentido. E quanto à questão dos lusos, para mim, é muito tranquilo, eu fui muito bem recebido. Eu já tinha trabalhado com portugueses em outros, em Angola, por exemplo, eu trabalhei com muitos portugueses e minha relação com eles sempre foi muito tranquila, assim. E hoje na empresa também minha relação com os portugueses é bem fácil, tirando um pouco assim a questão da língua, né, que às vezes, por mais que seja português, às vezes Sempre tem algumas não. palavras que são Tem diferentes. algumas palavras, às vezes o sotaque do português do norte ainda é muito pesado para mim, então às vezes eu não consigo entender de imediato, e o mesmo vale para eles, né? Como o meu português hoje ele é um pouco uma mistura entre o português de Angola, o português de Portugal, o português de Salvador. Então, às vezes, eu falo muito rápido, né? E às vezes é complicado para eles me entenderem também. Mas no dia a dia é muito tranquilo, não tenho nada a reclamar nesse sentido, não. E eles estão muito mais acostumados que os brasileiros, então para eles é normal esse fluxo de brasileiros, né? Eu Uhum. falo em TI, no caso. E assim, Gustavo, seus planos para o futuro, você pretende, por exemplo, continuar aí e levar sua vida em Portugal? Você pretende ainda voltar para o Brasil ao constituir família, voltar para cá? O que que você imagina para o futuro? Pronto, esse é um ponto interessante, né? Eu coloquei como meta viver pelo menos 2 anos em Portugal, né? Para ver se Portugal é realmente um país que eu queira viver, né? Que eu queira estabelecer uma família, né? Então, essa é a minha meta, em ficar aqui até o final de 2025, né? Voltar para o Brasil hoje não é uma, não é uma realidade para mim, pelo menos até o final de 2026, né? Eu voltaria para o Brasil, Adilson, se eu pensar, eu não quero ter uma família, eu não quero criar um filho, então, para mim, voltar para o Brasil com esse pensamento é factível, né? Porque o que me fez realmente migrar do Brasil é a sensação de insegurança que hoje ronda o Brasil, né? Então, eu não quero, por exemplo, criar um filho nessa sensação de insegurança, mas se eu pensar, eu não quero ter um filho mais, eu quero.
minha vida de solteiro é perfeita, eu penso sim em voltar para o Brasil e continuar atuando em empresas internacionais remoto. Esse é meu plano futuro, mas daqui a 2 anos eu pretendo fazer mais uma volta ao mundo aí em 2026 e no final de 2026 eu decido exatamente o que é que eu vou fazer. Perfeito, perfeito. Gustavo, é assim, se você fosse dar aí um conselho, que tem muitos jovens que nos assistem aí, que Uhum, almejam ter uma carreira internacional, né? De viajar para fora, trabalhar no exterior, conhecer novas culturas, né? Novas formas de pensar ali também. ok. Que conselhos você daria? Você acha que é importante o quê? É importante em termos assim de preparação, né? Idiomas, formação, seja cursos, acadêmico. O Uhum. que que você aconselharia aí para que alguém que quer colocar o pé na estrada, né, coloque aí de forma a ter uma estrutura para conseguir viver fora, né? O que que você aconselha para essas pessoas? Primeiro, ter um plano definido é muito importante, né? Até de rollback, né? Então, é muito importante você ter uma reserva financeira. Ter uma reserva financeira me dá muita tranquilidade em poder fazer as coisas que eu faço, poder imigrar, me dá uma tranquilidade. Eu assisti algumas entrevistas sua, e isso é bem pontuado por outros entrevistados, né? E ter uma reserva financeira é muito importante. Ter uma reserva financeira foi o que me permitiu ficar um ano sem trabalhar, né? E sem passar dificuldades. Então, primeiro, se planeje financeiramente para esse passo. Estude inglês, isso é óbvio. Inglês abriu portas para mim profissionalmente, né? Hoje eu atuo com o inglês, falando e escrevendo em inglês. Então, isso é fato. Eu recebo propostas toda semana, né? E basicamente o que as empresas pedem hoje em dia é que você possa se comunicar em inglês, porque a parte técnica você vai ter o apoio, eles vão te ensinar aquela tecnologia. Então, estudem inglês o mais rápido possível e com a maior determinação possível também. E uma coisa que muita gente não fala, mas que para mim foi muito importante, faculdade. Eu não esqueça não esqueça a faculdade. Certificação é importante, ela abre portas também. Eu sou certificado, isso para mim, eu sou CCNP, por exemplo, isso para mim também é um diferencial. Mas faculdade, eu acho mais importante para um primeiro passo do que a certificação. Porque, por exemplo, eu não sei se ainda vale, mas para eu poder imigrar para Angola, que foi minha primeira experiência internacional, né, eu tinha que ter a graduação. Eu não lembro exatamente agora se era uma imposição do governo angolano ou se era uma imposição da empresa, eu não lembro, mas eu não poderia imigrar sem a minha graduação. Outro exemplo, eu sou pós-graduado, então, onde eu atuava em Angola, a empresa pagava valores a mais por graduação. Então, eu cheguei em Angola já recebi um aumento por ser pós-graduado, né? E dentro desses 3 anos, praticamente, que eu atuei dentro dessa empresa, praticamente minha pós foi paga, entendeu? Então, não esqueçam da graduação. Para mim é muito, isso é um ponto bem importante para mim. Muito interessante, realmente é interessante focar isso. Cara, Uhum. nós de TI geralmente nos acostumamos sempre a ver certificações, algo mais imediatista, né? Sei lá, Sim, CNA, é, CCNP, CCIE. é. Agora, assim, você morando em Portugal, né, recebendo em euros, tem o câmbio ao seu favor ali, né? Se for comparar Um pouco. com os brasileiros. Mesmo com esse problema todo que a gente vê no mundo hoje em dia aí,
a guerra da Ucrânia, né, que tem essa problemática toda para a Europa, tem reflexos para a Europa Uhum. toda, né, por Uhum. conta de crise, assim. Ah, ainda você julga, por exemplo, uma boa opção, por exemplo, ir trabalhar? Hoje você iria, se você tivesse saído do Brasil hoje, ainda, mesmo com esses cenários de problemas internacionais que surgem ali, né, que a gente ainda tem no horizonte, você ainda acha que vale a pena? Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena porque a qualidade de vida que se tem aqui, dificilmente você vai obter no Brasil. Dificilmente você vai obter em cidade grande. Eu não posso falar por todo o Brasil, mas eu posso falar por onde eu morei durante 30 anos, que foi em Salvador. Então, se eu comparo Salvador com, por exemplo, a cidade que hoje eu moro, a sensação de segurança e tranquilidade é 1000 vezes maior aqui. Então, ainda vale a pena, sim, né? Principalmente para quem tem família. Eu acho que vale muita pena. E aqui eu sinto que eles valorizam mais essa questão entre o profissional e o pessoal. Por exemplo, desde que eu cheguei aqui, se eu trabalhei 3 dias e depois do meu expediente foi muito, né? E quando eu trabalhei depois do expediente era algo planejado, era alguma change. é, por exemplo, quando eu migrei de um data center para outro, né? Foi um projeto. Então, eu trabalhei sábado e domingo. Mas eu sabia que eu ia trabalhar nesse sábado e domingo 2 meses antes. Então, foi todo um planejamento. Então, dá 16 horas aqui, que é meu horário final, eu tenho praticamente o dia todo ainda para poder me divertir ou estudar, ter um tempo para mim, que dificilmente eu tinha em Salvador, né? Meu último trabalho profissional em uma empresa brasileira foi até 2019, e dentro dessa empresa chegava a trabalhar 12, 14 horas por dia, né? Então, por mais que meu salário fosse acima da média nacional, assim, o meu salário não era ruim, eu não tinha qualidade de vida. Aquele salário, para mim, era só mesmo é, chegava na conta e eu não gastava, porque eu não saía, estava sempre trabalhando, né? Então, para mim hoje não faz sentido nenhum eu voltar a ter esse ritmo, né, de trabalho. E isso foi um dos motivos que me fez migrar, por exemplo, para Angola, porque eu não estava mais suportando esse ritmo, né? Ter qualidade de vida também, né? Ter qualidade de vida. Talvez no começo de carreira, ou você é um pouco jovem, com energia, você ainda consegue lidar, mas, por exemplo, para mim, que já tenho 34 anos, eu não quero gastar mais tanto tempo de energia somente com trabalho. Eu preciso. Essa é a minha mente hoje, né? Esse é meu pensamento. Eu preciso ter um pouco de tempo para poder aproveitar, né? Todo o esforço que eu tive durante os anos eu preciso aproveitar. Então, eu acho que para mim não faz sentido nenhum voltar àquele ritmo de 5 anos atrás, que provavelmente hoje deve estar muito maior. Perfeito, perfeito, Gustavo. Bom, novamente agradeço você aí pela participação, né? Desejo sucesso para você aí na tua carreira aí em Portugal, né? Obrigado. Te agradeço aí pelo testemunho, pelo depoimento. Acho que vai realmente inspirar muitas pessoas ali, né? A parar, pensar, avaliar realmente o que é importante nas suas carreiras, né? E te agradeço ali, sucesso aí na tua carreira em Portugal Muito e, obrigado. e até a próxima ali. Claro, quando Grande você quiser, abraço. eu tenho histórias aí para contar em Angola, de Portugal. Quando você quiser, a gente pode Perfeito, bater perfeito. outro Podemos papo aí, fazer. só com, Podemos só fazer. com, só com histórias aí. Sim, Mas sim, muito sim. obrigado pelo Portugal, a convite. gente teve um Prazer. rapaz recentemente que falou de Angola, né? Uhum. E realmente tem várias coisas a se comentar ali.
Por coincidência, eu trabalhei na mesma empresa que ele, não na mesma época, mas é a mesma empresa, né? Do Que é a Patrick? Velonet. Ah, legal, É, legal. é. Ok, Que é a empresa que eu acho que mais recruta brasileiros hoje para trabalhar em Angola, deve ser a Velonet e talvez a Multirede, né? perfeito. Então, É, realmente a Velonet é a empresa que ele havia comentado. é. Alguma consideração final, alguma mensagem para o público que você gostaria de deixar? É aquilo que a gente já tinha conversado, né? Foco, se você quer imigrar, principalmente se você tem família, planeje bem, porque não é fácil, mesmo eu sendo somente eu, se pode se dizer assim, né? É difícil, né? A saudade da família pesa às vezes, né? E eu imagino como deve ser pesado para quem tem filho pequeno, esposa, deve ser 3 vezes pior do que é para mim às vezes, né? Então, se planeje, pense bem se é aquilo que você quer, é, tem uma reserva financeira para caso alguma coisa ocorra, se você quiser voltar, estude inglês, é, é imprescindível, é essencial, e eu digo sempre para meus amigos, sendo de TI ou não, estudar inglês ou aprimorar meu inglês foi a melhor coisa que eu fiz em minha vida, profissional ou não. O ganho de qualidade de conhecimento pessoal que eu tive quando eu o absorvi o inglês na minha vida não tem valor mensurável, né? Então, hoje eu consigo conversar com pessoas do mundo todo e isso abriu minha mente para várias coisas. E não esqueça de se qualificar tecnicamente também. Não adianta você ter o inglês e você não conseguir resolver as coisas que o mundo hoje ele pede, né? Então, Sim, sim. essas são minhas dicas, assim. E sucesso para quem quiser se aventurar aí. Eu aguardo. Aguardo vocês aqui em Portugal, qualquer outro lugar do mundo. Perfeito, então, Gustavo. Grande abraço aí, então, e até a próxima. Até a próxima, pessoal.